Sejam bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio desse podcast, Quando as Fichas Caem. Essa é a continuação, gente, daquela parte onde eu trago as minhas melhores amigas pra gente poder bater um papo muito lindo, sagrado. E esse papo de hoje promete, porque quem eu tenho aqui é ninguém mais, ninguém menos do que Mariana Nolasco. Seja bem-vinda, meu amor. Ai, amiga, eu tô tão feliz. Eu tô um pouquinho nervosa. Eu A gente tava também. falando disso antes, né? Friozinho na barriga. Pois é. Mas a gente nunca expôs, né, nossas conversas. Verdade. Assim. Mas é muito especial, tô muito feliz de estar aqui. É muito, muito especial. Eu sinto que a gente se conhece e se enxerga em nível de alma de uma forma muito bonita e especial. E esse foi o motivo pelo qual eu queria que você sentasse aqui nessa E a cadeira. gente se parece, né? Verdade, amiga. Tipo assim, gente, eu conheci a Maê e a gente descobriu que a gente tinha o mesmo signo. Exato. E o mesmo ascendente. Mesmo ascendente. E a gente falou, nossa, engraçado. Legal. E aí ficou, né? Sim. E a gente começou a conversar e falou, não, realmente, parece, né? Tem umas algumas coisas que são aqui. semelhantes, assim. Muito, amiga. Muito orgulho de nós. De nós. E antes de eu fazer a minha primeira pergunta, tem uma coisinha aqui, né? Que é o nosso cacauzinho. Então, para seguir a tradição, sempre no começo desse podcast, a gente dá um golinho no cacau. Para trazer presença, abrir nosso coração para conversa. Então, Te amo, amiga. é o que a gente sempre faz, né, A amiga? gente Então, sempre faz. até agora, Te amo, de amiga. costume. Te amo. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos tomar o nosso golinho. Tá particularmente gostoso. O que você colocou aqui? Tá muito gostoso. Tem baunilha, melado, Nossa. pra ficar mais docinho. E um chocolate bem puro, assim, um Cara, cacau tá bem puro. gostoso, amiga. Tá Bem especial. confortável, assim. E deixa esse cacau descer aí pro coração, que a primeira pergunta desse podcast, no matter what, não importa quem esteja aqui, a primeira e a última pergunta são as mesmas. E essa primeira, ela vem querer saber sobre quando foi que caíram as suas fichas na sua vida. E eu fiquei me perguntando assim, qual é a ficha que eu quero saber que caiu na Mari? E eu sinto que você é uma das pessoas mais autoconscientes que eu conheço. Que lindo, amiga. E é essa a pergunta que eu quero fazer. Quando foi que caiu a ficha pra você que você precisava se firmar na sua autoconsciência? Nossa, que bonita, assim, essa pergunta. Eu acho que tem momentos, né, amiga, assim, que a gente vai entendendo escalas, assim, né? Mas eu acho que eu vou falar uma coisa que talvez nem eu esperaria que eu fosse falar. Que Gosto. quando eu entendi que eu tinha algum tipo de responsabilidade, assim, com a minha fala. Sabe? Que o que eu tava falando, o que eu tô falando, o que eu tô colocando é importante. E eu tô sendo observada. E não porque eu sou uma pessoa pública nesse sentido, mas a gente tá observando as pessoas o tempo todo, né? Se uma pessoa, sei lá, separa o lixo X, ela não precisa estar postando isso, mas você vai na casa dela e você observa isso, você vai falar, nossa, interessante. Ou uma pessoa não separa o lixo, você fala, nossa, interessante, tipo assim, a gente observa as coisas, sabe? Principalmente aquelas que a gente dá importância. E que a gente quer se espelhar. E eu comecei a perceber que existe, quando você está exposto, assim, quando você está sendo observado por muitas pessoas, existe um tipo de responsabilidade, né? Um refinamento no que está sendo falado, assim, no que você está colocando para fora. Então, eu acho que esse senso de responsabilidade, pelo que eu estava expressando, me trouxe um senso de autorresponsabilidade também. Sim. Sabe? Foi uma coisa que fora foi me dando... foi me firmando, assim, sabe? Por eu estar fazendo isso, considerando as pessoas, eu comecei a olhar pra dentro, assim, também. Do tipo, eu tô sendo responsável comigo no que eu tô falando, assim, sabe? Eu tô gostando de mim, isso que eu tô fazendo é bom pra mim, enquanto é bom pras pessoas também, sabe? Nesse lugar de eu tô sendo um bom exemplo, assim, sabe? Se eu tivesse me assistindo de fora, eu concordaria comigo, sabe? Isso é uma boa pergunta pra se fazer, né? Se eu tivesse me assistindo de fora, eu concordaria comigo? Pois é. Meu Deus, acho que todo mundo pode se fazer essa pergunta. E acho que o que foi muito legal também foi a liberdade de mudança, né? Porque quando a gente tem um grande senso de responsabilidade, assim, a gente às vezes fala uma coisa e tem que ser isso. Do tipo, eu falei isso aqui, então é isso aqui pra sempre. Nossa. Enquanto, na verdade, não, né? Isso não é real, né? Não, a gente pode mudar, né? Assim, eu tive uma ideia hoje e aí eu já não concordo comigo mais hoje.
Entendi. Então, querendo ou Entende? não, o fato de você se tornou uma pessoa pública cedo, né, amiga? Muito Você começou cedo. sua carreira cedo. E aí isso trouxe essa autorresponsabilidade de tipo, nossa, aquilo que eu falo é Impacta. visto, impacta muitas pessoas. Então, Exato. eu preciso me firmar na minha autoconsciência por conta disso. Nossa, amiga, sim. Eu acho que eu nunca tinha pensado. Que lindo, amiga. Eu nunca tinha pensado nisso, assim. Mas é porque às vezes a gente acha que a gente tá fazendo alguma coisa que, ninguém tá vendo, sabe? Isso aqui não é importante. Só que importa, né? É muito importante, assim, o que a gente tá fazendo. Independente de se você tá sendo assistido ou não. Mas eu acho que quando tem um holofote naquilo, uma luz naquilo, né, de fato... Te provocou, né? Nesse ponto. Muito, especificamente. muito. E me trouxe muito isso da responsabilidade com a minha fala, com a minha expressão, com que se eu tô sendo íntegra, assim, sabe? Nesse lugar, eu tô vivendo o que eu tô cantando, sabe? Isso é muito importante pra mim, assim. Porque eu acho que é isso que traz esse crescimento pra dentro, né, assim. E também, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que tem essa autorresponsabilidade, tem essa flexibilidade ou a ausência de rigidez, que talvez a gente aprende, às vezes, a não ser rígido, sendo rígido. De tipo, o que eu falo não tá escrito em pedra, né? Eu posso mudar de ideia. Total, porque essa responsabilidade, ela pode muito acompanhar essa rigidez, né? Demais, a gente andar com um chicotinho de tipo, eu fiz isso, eu não posso errar, sabe? Total. Eu não posso errar. Então, eu acho que talvez em linha cronológica, falando nessa ordem de cair as fichas, acho que isso foi uma coisa do tipo, nossa, eu falei alguma coisa, eu contei alguma coisa e pera, isso aqui teve um impacto. E quando foi? Você lembra, assim? Ou talvez tenham vários Eu acho que tiveram vários momentos, mas a hora que realmente eu entendi, assim, foi quando o que eu falava, eu não tava falando por mim só, sabe? Quando eu entendi que enfim, a minha expressão e o meu canto, assim, ele tava falando por muitas mulheres também. Então, acho que foi quando eu escrevi pra todas as mulheres, talvez tenha... Pensei nisso agora. Tenha sido um lapso de consciência, assim, sabe? Que eu falei, pera, o que eu tô fazendo aqui não diz a respeito só das minhas vontades, do que eu quero, de como eu penso. Tem toda uma ancestralidade mesmo, assim, sabe? Uma linhagem, pessoas que vieram antes de mim, uma história, muitas portas sendo abertas, assim, por muitas mulheres, sabe? E eu falei, nossa, eu sou mais uma porta-voz dessa mensagem, assim, de força, de coragem, de entendimento, assim, sabe? Então, isso me tirou um pouco da carga de responsabilidade. Olha que louco. Poderia ser ao contrário, né? Do tipo, então tem essa responsabilidade. Mas isso me tirou, porque eu acho que eu me vi como parte. Exato, você sabe? não é a única porta-voz, né? Você é uma porta-voz que vai expressar através da sua autenticidade, né? Muito. E pra você ser autêntica, você tem que se libertar do que as pessoas projetam em você, as expectativas que as pessoas colocam em você, né? Total. E acho que quando você... Acho que o que mais me motiva, né? Se fosse falar assim, a continuar sendo essa porta-voz, assim, é ver que quando você é essa porta-voz, outras mulheres acham também esse lugar da onde elas podem ser essa porta-voz, porque todas somos, assim, né? Fazendo alguma coisa diferente, né? Assim. Maravilhoso. Então, isso é muito inspirador, né? Quando você vê uma mulher no seu centro, assim, expressando e sendo ela e falando, assim, as coisas que vêm do coração dela, eu acho que é por isso que a nossa amizade é tão bonita, assim, né? Tipo, porque a gente se vê nesse lugar, assim, né? É coração falando com coração, Exato, e é muito inspirador, né? Tipo, você viver num ambiente onde as pessoas que você convive te impulsionam a você ser cada vez mais você, assim, sabe? Muito. Isso é um privilégio, assim. E um espaço seguro pra ser vulnerável também, né? Porque acho que a autenticidade, ela vem muito a partir do momento que a gente tem coragem de acessar a nossa vulnerabilidade. Nossa, isso faz toda a diferença. E aí, quando você se expressa, por exemplo, de uma forma que toca as pessoas... Eu falei isso com a Duda aqui no último episódio, né? Sobre você expressar de uma forma que toca as pessoas, precisa vir de um lugar verdadeiro, que precisa vir de um lugar vulnerável, Precisa, né? E essa é a permissão pra errar, né? Ou o erro que você falou. Que a gente não se dá, às vezes. Teve uma história, eu acho que eu nunca falei isso em nenhum podcast, mas vocês sabem. Que eu tava fazendo um curso de teatro e eu tava muito rígida, assim, nesse lugar de uma autocobrança mesmo, assim, sabe? E tem toda uma crença de precisar agradar também, tudo junto, assim, sabe?
E aí eu tava fazendo esse curso de teatro. E aí eu tive um sonho. Começou Gosto. os sonhos. Eu tive um sonho onde eu tava vivendo essas dinâmicas do teatro e tal. E aí, do nada, eu virava assim pra uma plateiazinha, que era tipo o meu grupo de teatro, e falava assim: eu errei. Ai. E eu começava a falar isso, tipo assim, ia pular de alegria. Eu errei! E você celebrava o E seu eu erro. celebrava o meu erro. E a gente não faz isso. A gente não é Não. ensinado a lidar com a frustração, né? A Uhum. lidar com o erro. Porque parece que ele não faz parte, né? A gente tem que acertar e é só isso. Só que Total. como a gente vai aprender se a gente não errar, sabe? Nossa, isso Foi muito libertador, verdade. assim, sabe? Uhum. Hoje em dia, quando eu erro, Nossa, eu me martirizava muito, amiga, assim. Eu era muito cruel comigo, assim, nesse lugar de não acredito que eu fiz isso de novo. Me culpava muito, assim. E consequentemente, parecia que não, mas eu também exigia isso das pessoas, sabe? Uhum. E aí, quando eu comecei a parar, eu, tipo, não, pera, acho que dá pra eu errar, assim, sabe? Eu sou um ser humano, Tá tudo certo. bem. Tá tudo certo, óbvio, eu vou fazer de tudo, né, e tudo mais, mas não, errei, não tem o que fazer, gente, errei, e é isso, sabe? Nossa, e é maravilhoso a forma como você conduziu isso, amiga, porque você, e eu acho que pessoas públicas no geral, mas eu me sinto assim um pouco também, Total, errar ao amiga. vivo, tipo, Total. eu tô errando ao vivo, assim, porque eu tô tentando ao vivo, né? Uhum. Então, a gente, tipo, eu tô aqui nesse podcast, eu posso errar, Lógico. sabe? E a gente errar nos olhos dos outros é como se isso fosse, nossa, acabou pra mim, Acabou. né? Só que eu gosto dessa frase, eu gosto de pensar isso, que não existem erros, só existem aprendizados. Que lindo isso, amiga. Erros é uma invenção do ser humano, assim. Pois é. O erro é uma invenção do ser humano. Quantas coisas maravilhosas foram inventadas no erro? Tipo, coisas que grandes cientistas, grandes sábios da humanidade perceberam fazendo um experimento, tentando né? Não teve isso? Que ele tentou, tipo, muitas vezes. assim. E aí aconteceu algum erro ali no laboratório que acendeu um negócio, sabe isso? E aí ele falou, não, peraí, eu acho que isso daqui Que é uma lindo. outra coisa. Então, é a tentativa que conduz a gente à descoberta. E a gente a descoberta, a gente não sabe ainda o que a gente vai descobrir, né? Amiga, a gente é a própria descoberta, né? Se for ver. Que maravilhoso isso, amiga. Tipo, a gente é uma grande descoberta. A gente tá se descobrindo, né? Assim, digo como ser humano, mas dentro das nossas relações também, né? Muito. Assim, a gente jura que a gente conhece outra pessoa e aí você vai ver e daí, de repente, ela fala um negócio que você fala, nossa, isso aqui, essa parte aqui eu não conhecia. E você nunca vai conhecer por completo, porque primeiro, ela nunca vai se conhecer por completo, porque primeiro, tipo assim, ela tá constantemente mudando, né? A gente tá constantemente mudando, achando partes novas dentro. Muito. A gente encontrando partes novas dentro de nós, fases diferentes de vida, né? Então, por exemplo, pessoas que eu não vejo há um ano. Se eu encontrar com essas pessoas hoje, com certeza essa pessoa não vai encontrar a mesma Mai. Nossa, sabe? sim. E a gente se autorizar a mudar e não se colocar, não se cristalizar, né? Exato. Teve uma vez uma história que eu tava com uma amiga de colégio. E ela veio me visitar em São Paulo, uns anos atrás, e a gente foi num museu. E eu tava com uma mochila nas costas. E era um museu que tinha umas esculturas, assim, tipo, em cima de umas mesas e tal. E aí, eu tava pra lá e pra cá com essa mochilinha. E virava pra um lado, virava pro outro. E aí, essa minha amiga virou pra mim e falou assim, Mai, toma cuidado, porque você é muito estabanada pra você derrubar uma dessas esculturas, não custa nada. E aí, eu virei pra ela e falei assim, amiga, não me cristalize, eu não sou mais essa pessoa que você um dia julgou que eu fosse, sabe? E aquilo mexeu com ela, ela falou assim, cara, você tem razão, sabe? Aquilo entrou nela em várias camadas de, não vamos cristalizar as pessoas. E saiu de uma forma tão espontânea, tipo assim, amiga, não me cristalize, eu não sou mais essa pessoa. Não me cristalize. Eu não sou mais essa estabanada que eu tive muito esse julgamento, Mai é desastrada, Mai é estabanada. E agora eu me sinto uma pessoa muito plena, que eu pus esse cacau, manchei a minha calça, sim, porém... Te amo. Mas eu errei! Nossa, amiga, mas é muito... Eu tava pensando sobre como a gente cria convicções, né? E a gente cria sobre os outros, sobre as coisas, e a gente... É isso, cristaliza mesmo. Eu tenho essa convicção e é assim, acabou. Tipo, essa pessoa é assim... Convicção, né? Essa pessoa é assim e acabou.
E faz Muito. parte de uma rigidez mental, né? Que entra no lugar da autocrítica e tudo mais. Faz. Então, essa pessoa, ela é estabanada. Acabou. É. Tipo, acabou. Ela é assim. E aí, eu vou falar sobre essa pessoa tendo esse pano de fundo, né? Exato. Quando eu for me comunicar com ela. Quando eu for falar dela pra outras Aham. pessoas. Ou qualquer coisa, qualquer interação. Vai ter esse lugar que eu cristalizei. Que eu tive essa Muito. convicção sobre ela. Do tipo, ela é estabanada. E aí, É. eu vou me comunicar com você considerando isso. Olha que louco, né? Porque todo dia a gente poderia conversar com as pessoas e tirar. E se a gente tirasse todas as convicções que a gente tem na pessoa? Do tipo, eu não sei como que essa pessoa vai reagir a isso. Quem Porque ela é hoje, quem né? ela é hoje? Muito. Nossa, isso foi uma coisa libertadora pra mim. Que todo dia eu acordo diferente. Maravilhoso. Nenhum dia eu acordo igual. Tipo assim, hoje eu acordei e eu tô feliz porque eu tive um sonho maravilhoso e foi incrível. Ou hoje eu acordei já irritada porque eu já peguei no meu celular e aí já vi mensagem. E aí depende muito, né? Como a gente acorda, E abraçar assim. todas essas partes de si, né? Exato. E deixar que essas partes se apresentem pro outro, né? E pra si mesmo também, É. né? Também. Total. Eu gosto, Que eu lindo gosto do isso. fato de que eu sinto que eu conheço várias partes suas, amiga. Você conhece. Isso é muito E eu gostoso. conheço muitas e partes você suas minhas, também. assim. Eu tava pensando Que sobre lindo. esse lugar da convicção. Vem de uma mente muito dual, né? Sim. Ou isso ou aquilo. Exato, A gente é quer. muito A nossa 80, mente né? busca previsibilidade o tempo todo. É. E enquanto a gente ficar girando dentro desse contexto de querer previsibilidade por segurança, né? Porque existem muitas carências, inseguranças e às vezes até traumas dentro de nós que nos levam a querer segurança e Total. buscamos essa segurança na previsibilidade. E isso a gente cria uma ilusão de que as coisas estão batidas, né? De que a em gente tá pedra. seguro, né? Exato. E essa convicção, eu lembrei do filme, né, Divertidamente 2, que a gente foi assistir. E que, não sei se vocês já assistiram, gente, mas assistam, é muito legal. Que ela tem a central de convicções, eu acho que chama. Ah, é. Como é eu que acho é que aquilo? é isso. Eu não lembro se são convicções. Acho que são convicções, São né? convicções, eu lembro que tinha essa palavra, assim, Uhum. mas que ao longo do filme ela vai construindo essa central de Sim, convicções é dela. verdade. E que Uhum. inicialmente ela era só boa, Sim. depois ela fica só má. Que eu acho que são a partir das memórias, não são? Que ela As constrói memórias constroem as crenças base Aham. que fazem ela ser quem ela é. E ter essas convicções, né? Do tipo, eu sou incrível. Era isso, né? Isso. E tem uma cordinha. Tem uma Spoiler do cordinha nada. que conecta o cérebro dela lá, é lindo. Mas tem esse lugar de, primeiro ela só pensa, eu sou legal, eu sou incrível, eu sou boa, eu sou isso. E depois ela pensa, eu sou horrível, eu sou péssima, eu sou uma péssima amiga. Aham. E aí depois junta essas duas coisas e fala, não é nem isso nem aquilo, é tudo isso junto, Nossa. né? Que libertador, né? Muito libertador. Porque a gente às vezes a gente tem uma convicção tão forte que a gente age a partir dela, né? E é por isso que os outros A gente acredita nas próprias narrativas que a gente quer pra nós. Exatamente. E a gente começa a contar essas histórias pra gente, consequentemente pros outros. Então a gente se relaciona muito a partir das nossas convicções sobre nós, né? E amiga, eu lembro de você me contar uma vez que você não sabia que você cantava bem no começo. Não. E isso me chocou muito, porque pra mim, gente, a voz da Mari é cura. Quando você canta, você traz cura, assim, é um campo que você cria que é grandioso, é lindo. E aí me impactou quando você falou, nossa, eu não sabia que eu tinha essa voz e que as pessoas tinham interesse em trazer, em ouvir e escutar essa voz. É isso. E acho que essa voz se estende não só pro canto, mas também pra expressão, né? Uhum. Como que você se incorporou e integrou essa voz em você, sabe? Isso foi muito interessante que você falou, porque é isso, né? Eu acho que eu cantava de um lugar desinteressado, assim. Eu não fazia questão de ser interessante. Então, eu cantava só pra mim. Então, era quase um lugar de, tipo, eu não faço questão que ninguém ouça, sabe? Porque isso aqui tá bom pra mim, eu não quero que ninguém tire isso. Era algo tão íntimo, assim, e tão precioso pra mim, que pra mim sempre teve essa função também. Vou cantar pra eu mesma me acalmar, sabe? E era como se fosse falo que a música, né? A voz e as palavras nesse lugar, ou até melodias, assim, sem palavras, sempre foi minha grande professora, assim, minha grande terapeuta, assim, sabe? Nesse lugar de me ensinar e me curar muitas coisas, assim, entrar em lugares que eu nem sabia
que tava doendo, assim, sabe? Então a música, ela teve muito esse papel no meu quarto, então eu cantava muito sozinha pra mim. E eu acho que foi a partir do momento que eu me permiti e acho que entendi que seria egoísmo da minha parte se eu não compartilhasse isso com as pessoas. Porque se estava fazendo bem pra mim, por que não poderia fazer bem pra outra pessoa, assim, sabe? Eu tinha muita vergonha, assim. Então eu ficava no meu quarto sozinha, tanto é que eu comecei a gravar os vídeos no meu quarto. E aí eu lembro que as minhas amigas começaram a ver na época e tal. Elas viram vídeo, elas nem viram pessoalmente. E elas ficaram, uai. Tipo, mas você canta bem. Elas ficaram, uai. Elas não eram mineiras, mas elas ficaram, uai. Nossa, mas você canta bem, larará. E eu, canto nada. Tipo, não. Mas foi interessante, assim, porque eu tive muita resistência, sabe? Pra ouvir. Mas eu lembro que teve um momento marcante, cara, que foi onde eu acreditei, sabe? Jura? Que foi, eu tava na casa dos meus tios, assim. E aí, peguei um violão e comecei a cantar uma música bem baixinho, assim, tal. E daí, você sabe quando uma pessoa, ela fala, ela não tá falando pra te agradar, ela não tá falando por nada, tá falando porque ela realmente achou aquilo, sabe? Que é muito genuíno, assim. Sim. E aí, uma tia minha, ela veio pra mim e falou, nossa, Mariana, mas a sua voz é muito bonita. E ela falou com amor. Uau. Sabe? Ela não falou de um lugar do tipo, vai! Ou do tipo, ou qualquer outra intenção, assim, sabe? Ela falou com amor, sabe? Uau. E aí eu recebi. E aí eu falei... E aí eu comecei a acreditar um pouco naquilo, assim. Você falou, Nossa, amiga, me arrepiei. As coisas, elas entram na gente quando elas são ditas com amor, assim mesmo, né? Nossa, gente, vamos escrever essa frase e botar tatuar ela na testa? Tatuar ela na testa. Porque às vezes a gente acha que o aprendizado é pela dor, assim, né? Ou é por um lugar do tipo... sei lá, um incentivo, uma coisa assim e tal. Mas é isso, qual que é a sua intenção, né? A hora que você tá falando aquilo ali, ela tá pura. Sabe? Ela tá super pura, porque quando ela tá pura, entra. Eu sinto isso, assim, sabe? Uau. E aí aquilo ali limpou. Tudo que eu achava que não era. Aquela pureza, ela veio higienizando, assim. Nossa, eu quero tanto agradecer a sua tia. Obrigada, tia! Você é incrível. Tia Maria. Maravilhosa, tia Maria. Ela falou, ela nem sabe disso, eu acho. Agora ela sabe, se ela for ver esse podcast aqui. Que legal. Mas foi muito lindo, assim. E aí... custou pra quando as pessoas falavam, eu levar a sério, assim, sabe? Eu lembro que, nossa, teve uma vez que eu fiquei muito em choque. Que uma pessoa, ela tatuou não lembro se era uma letra de música minha ou a minha cara, ela tatuou alguma coisa. Cara, eu fiquei desesperada, amiga. Nossa. Aquilo ali eu falei, meu Deus, cara, você, tipo assim, você errou muito. Por que você fez isso? Seus pais, sabe? Tipo, o que você vai fazer da sua vida? Você, sabe? Do tipo assim, eu fiquei muito horrorizada com aquela cena, assim. Eu falei, gente, a pessoa, ela vai se arrepender amanhã, sabe? Eu tava muito, assim, me sentindo meio culpada, assim, meio... Daí eu achei aquilo estranho. Aí depois de um tempo eu entendi, eu falei, cara, as pessoas, elas têm formas de demonstrar a gratidão delas. Ela tá agradecendo, sabe? Porque a música, ela deve ter gerado alguma transformação emocional, alguma coisa pra aquela pessoa que foi muito importante. Ela resolveu cravar aquilo na pele dela pra sempre, assim, sabe? Então, eu acho que eu aprendi muito a receber a gratidão das pessoas, como as pessoas podem dar também, assim, sabe? É que eu acho que é uma questão de você ser a sua própria mensagem, e essa mensagem, ela tocar muitas esferas diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, de diferentes formas, né? Nossa, sim, amiga. Total. Bem Bob Marley vibes, assim. Não, ele fala, eu sou a minha própria mensagem. Isso é incrível. Nossa, mas é muito real. Eu acho que eu nunca tinha parado pra olhar, assim, com tanta profundidade pra essa frase, né? Porque às vezes eu me sinto um pouco confundida. Eu já te falei isso, né? Falei isso já pra você, pra Duda. Até pras pessoas também. Que às vezes eu sinto que as pessoas confundem, assim, tipo, eu com a minha música, sabe? Sim. Então eu sinto que a música, eu sou minha própria mensagem. Isso é muito lindo, assim. Porque é uma parte de mim também, assim, sabe? Não é meu, mas sou eu, assim, sabe? Então é como as pessoas, sei lá, ouvem no café da manhã e ouvem no dia a dia delas e eu tô ali de alguma forma. De alguma maneira. Sabe? Não exatamente a Mariana, que, né, acorda cedo e vai na academia, sabe? Tipo, tem sua rotina. Exato. A minha personalidade, né? Mas algo da minha alma, um fragmentinho da minha alma tá ali com elas, assim. Eu sinto isso com o oráculo também. Você sente isso, amiga? Que as pessoas, elas estão, tipo assim, direto as pessoas me mandam foto falando assim, você tá aqui comigo. Amiga, que lindo. E tipo, elas estão tirando uma carta do oráculo que eu escrevi, sabe? Isso é muito lindo. E eu nem lembro o que eu escrevi. Tipo, às vezes Esse oráculo é muito eu precioso, falo, gente, amiga. tá, né? E é isso,
essa força que nos atravessa, né? Que para de ser a gente também em algum lugar, total. assim, né? Muito para de ser a gente. Sabe? Porque, eu acho que é bem complexo isso. A gente poderia entrar numa viagem sobre esse assunto, assim, né? Te amo. Mas eu ia perguntar uma coisa que eu acabei de esquecer. Maravilhoso. E eu lembro, assim, que o Eli, ele falou uma coisa que foi importante. Isso que você falou, né? Nós somos. Tem uma palavra africana que as pessoas usam muito, que é Ubuntu. Que significa eu sou porque nós somos. E aí eu sou porque nós somos, mas não é eu sou porque nós somos. Eu sou porque nós somos. Uau. No nível de ancestralidade, Entendi. sabe? Então, tipo, tá todo mundo dentro de mim. Nossa, que lindo isso. Tá todo mundo me atravessando de uma forma ou de outra. Uau, que profundo E aí eu isso. expresso essa mensagem, eu sou essa mensagem por isso, sabe? Que lindo isso. Eu acho Também. que isso faz muito parte de reconhecer, né, assim, quem veio antes da gente, até no sentido do nosso corpo físico, assim, né? Eu lembro que eu lutava muito contra o meu nariz, por exemplo. Falava, nossa, por que meu nariz? Eu fiz as pazes com isso quando eu entendi que o meu nariz veio do meu pai, assim, sabe? Que lindo, amiga. E aí eu tive uma cura com meu pai, e aí eu, tipo, comecei a ver o meu pai como meu pai, tipo assim, como um ser humano, assim, sabe? Pra além do papel de pai. E aí eu comecei a amar o meu nariz, olha que loucura! Uau, isso é muito especial. Tipo, os olhos, assim, queixo, coisas que eu vejo da minha avó, da minha mãe. Eu falo, nossa, olha. Nossa, eu vejo muito meus pais em mim Você também. vê também, muito, amiga? tipo assim, minhas pernas é igual da minha mãe. Olha que louco isso. Eu acho que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, né? Assim, essas Demais. partes físicas. E aí você vai fazendo as pazes com os seus pais, com os seus avós. Você vai olhando pra eles, você vai começando a admirá-los em algum lugar. Lindo. E você vai começando a se achar mais bonito, assim, nesse lugar do tipo de, nossa. Total. Tipo, tem um reconhecimento, assim, do porquê eu tenho esses traços, do porquê eu tenho, sabe? Do tipo... Amiga, isso é uma forma de honrar muito bonita, assim, né? E aí, essa expressão que vem da gente, essa voz que vem da gente, vem de tudo isso também, vem né? de tudo isso. Eu tava lembrando aqui que quando uma coisa que foi muito importante pra mim foi perder a vergonha de cantar também, sabia? Amiga, sim. Que, tipo, nos rituais, nas cerimônias que eu faço, nos retiros, nas minhas aulas, eu sempre gostei de trazer o canto, porque eu sinto que o canto também é uma cura pro feminino, sabe? É uma cura pra mulher. Uma vez eu dissequei uma garganta num curso de yoga que eu tive aulas de anatomia. E foi muito forte. Acho que eu já te contei isso, que foi muito forte porque eu dissequei a garganta de uma mulher que era muda. Então, ela não tinha... As cordas vocais dela, as pregas vocais eram enrijecidas. Que ela era muda. Caraca, amiga. Só que quando você abre aquela parte do corpo humano, amiga, é igual a vagina. Caraca, a garganta. Essa área da garganta e principalmente essa área aqui das pregas vocais. Uau. É muito parecido com o canal vaginal e toda a vulva e todas essas áreas. Então, muito conectado com a expressão do feminino, muito conectado com a voz. Nossa, isso eu conectei as duas coisas na hora. Eu não assim, sabia sabe? que fisicamente era Anatomicamente. parecido, porque... Cara, que doideira isso, amiga. É muito doido. Então, e quando eu percebi isso, eu falei, eu preciso deixar minha voz sair de dentro de mim. E eu tenho uma professora, a Ana Sazanoff, minha professora de ginecologia natural, que ela fala, você precisa se expressar e não importa se você canta bem ou mal. Não importa quais são os padrões que as pessoas querem que você se encaixe. É importante que você fale, é importante que você cante. E quando eu fiz aula de canto, teve uma vez que eu fiz aula de canto por autoconhecimento. E aí, eu lembro que ela me levava nos agudos, assim, que eu falava, que eu sentia a voz no topo da minha cabeça, e eu falava assim, nossa, esse lugar eu não consigo alcançar. Uau. E aí eu entrava numas viagens, tipo assim, nossa, tem lugares dentro de mim que eu não consigo alcançar. Amiga, faz total sentido. Tem partes da minha mensagem que podem, se eu alcançar esse lugar, eu consigo transmitir essa mensagem também. Faz Entende muito o que eu quero sentido, dizer? faz muito sentido mesmo, assim. Esse lugar da voz, eu acho que quando você vai desbloqueando com presença, assim, sabe? Sem se importar isso, desafinei, ou qualquer coisa nesse sentido, Total. assim. Você vai desbloqueando a sua sexualidade também e a sua permissão ao prazer, né? Total. Que a sua permissão... Tem uma energia que flui em você. E é uma permissão pra você, por exemplo, falei uma coisa e, nada a ver com o que eu falei.
tipo, tudo bem, assim, sabe? Não tem Exato. problema. É. É isso. Ou eu fui cantar e aí desafinei. Tudo bem, assim, sabe? Eu acho que enquanto mulher também a gente cresce muito podada nesse lugar do tipo. Que a gente não pode, assim mesmo, assim, sabe? Então, como isso se relaciona ao nosso prazer, assim, também. Então, eu gosto de falar pra quando as pessoas vão tentar cantar, pra elas tentarem gostar de fazer isso, assim, só. Não é gostar do resultado. É gostar de fazer, assim, sabe? Sem se importar com o resultado. Porque eu acho que isso se reflete em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente, assim, no sexo mesmo. Quando a gente vai, né, ter uma relação, a gente fica, sei lá, escondendo a barriga, a gente fica com vergonha, a gente não fica, não sei o que, é medo de estar errada. Total, apagar a luz. É medo de errar, é medo de não saber, é medo... Isso bloqueia o prazer, bloqueia a sua expressão, bloqueia você de acessar esses lugares em você que são bons. Nossa. E que, por que você não sente, sabe? Então, realmente tem tudo a ver, mas eu não sabia disso da anatomia. Foi uma coisa que, eu acho que você já deve ter me falado, mas eu não lembrava que era... Que era igual, Uma que era coisa muito igual à parecido, outra. assim, né? Eu Que lembrei, lindo assim, isso, não amiga. só em nível de prazer, de liberação de prazer, de energia criativa e sexual. Uhum. Eu tenho uma amiga que ela teve um bebê e ela pariu, teve um parto natural em casa, calada. Tipo, ela não gritou, ela pariu muda, assim, tipo, Em silêncio. em silêncio. Mas esse silêncio... Então, aí a gente entra no silêncio. É. Porque esse silêncio... Da onde vem esse silêncio, né? Porque existe o silêncio que é maravilhoso. Existe o silêncio que é o silêncio divino. Mas existe esse outro silêncio que depois ela conseguiu analisar, que ela podou o grito Ah, entendi. dela Foi um pra grito poder que não parir. saiu. Foi um grito que não saiu. Uhum. E aí, quando ela teve o segundo filho, ela fez questão de berrar. Gritar. Tipo, gritar Eu vou muito. E berrar ela pelos gravou o dois. vídeo do bebê nascendo. E eu lembro de assistir, ela me mostrou. E eu chorei tanto. Porque, tipo, eu fiquei tão orgulhosa que ela conseguiu gritar ao parir, sabe? Sim. Então, veio desse lugar, assim, de tipo... Nossa, eu não consegui gritar. E aí, ela fez todo um trabalho durante anos de... Eu preciso conseguir me expressar. E aí, uma ela teve o libertação, segundo né? filho e ela berrou, Nossa. sabe? Então... Nossa, é muito bom liberar Nossa. as coisas na garganta, assim. Tipo, Demais. E é isso, quem tá ouvindo fala assim, mas eu tenho que cantar, eu tenho que virar cantor. Não é sobre isso, é sobre você cantar sozinha. É sobre você Pra você, cantar. né? É, pra você, assim. Eu acho que esse é um bom começo, assim, sabe? Mas eu não canto. Gente, todo mundo canta. Sabe? Todo mundo canta, todo mundo se expressa de alguma forma, assim. Então, eu acho que vale muito essa tentativa sozinha, né? Assim. E depois também, eu fiquei muito tempo sozinha, né? Mas eu acho que eu fui ganhando mais coragem, talvez, quando eu fui me permitindo errar em público, assim, sabe? Esse lugar de, eu vou desafinar e... Nossa, várias vezes em show eu esqueço letra, sabe? É mesmo, amiga? Eu troco, eu mudo, e a galera às vezes, tipo, dá risada, percebe e segue. Ai, gente. Uma galera que, mas não era aquilo? Será que eu errei? Tipo, e assim, gente, isso acontece real, assim, sabe? Várias vezes. E antes eu falava, E aprender não a se posso errar. divertir no caminho, Cara, né? e é muito bom quando você fala, nossa, tipo, tudo bem errar, sabe? Sim. Eu acho que isso torna você mais autoconfiante, eu acho, sabia? Então vamos escrever aí a segunda tatuagem na testa. Tudo bem errar. Tudo bem errar. Vai sair com várias... Amiga, sabe o que eu queria falar? Porque assim, gente, acho que... Não sei se alguém sabe isso, mas eu considero você, amiga, uma mestra pra mim no assunto sonhos. Amiga, eu te amo muito. A Mari me ensinou a sonhar, gente, simplesmente. Nossa, amiga, eu que vou tatuar essa frase agora, que lindo. E quando, assim, depois que a gente se conheceu, a gente foi se tornando amiga, e aí você me contou a conexão profunda que você tinha com os sonhos, e você contou as coisas que você fazia para se conectar com seus sonhos de uma maneira que esses sonhos te ajudassem aqui, né, na vida material, assim, tipo, os seus sonhos são sinais. E eu fui aprendendo com você a viver isso de uma forma cada vez mais profunda. E junto com isso, você é uma das pessoas mais manifestadoras que eu conheço. Que lindo, amiga. E muito do que você manifesta na sua vida, eu, observando você, vejo que vem de um lugar onde você aposta em si mesma. Tem essa confiança de que eu vou investir a minha energia nisso que eu tenho pra entregar pro mundo. Isso é lindo demais, assim. E você, de alguma maneira, que eu não sei exatamente qual, talvez você saiba falar mais,
os seus sonhos caminham junto com isso, né? É. Então, conta um pouco mais sobre. Não tem uma pergunta específica, A gente mas... vai fazer um podcast só de sonhos. devia fazer um... Nossa, é o meu assunto favorito. Né? Assim, eu acho que é um dos top 3, assim, assuntos favoritos. E sabe o que eu pensei? Olha que loucura, amiga. Que louco. Eu não sabia que você ia querer abordar esse tema. Eu pensei... Eu tava conversando com um amigo sobre isso ontem e eu pensei muito em você. Jura? Especificamente. Porque Conta. você tem algo, amiga, que você é muito profunda, assim. E você tem uma curiosidade, assim, tipo, inata de aprender, assim, sabe? Então, parece que você reconhece quando algo é genuíno, assim, e verdadeiro, e você deixa aquilo entrar em você, assim, sabe? De uma forma, você se abre pro conhecimento de uma forma que eu nunca vi, assim, é muito lindo. E eu acho que é por isso que quando você deixa, né, esse conhecimento atravessar, você deixa ele atravessar e ele atravessa, e ele vai atravessando as pessoas que estão em contato com você também. Total. Então, eu fiquei me perguntando muito isso. Eu falei, nossa, realmente, só da gente falar sobre esse assunto de sonhos, né? Sonhos a gente fala quando a gente dorme mesmo e sonha, né? Não os nossos, qual que é o seu melhor sonho? Boa. Mas quando a gente dorme... É bom explicar essa parte. E entra em contato com os nossos sonhos. Só da gente começar a falar sobre isso, a gente já ativa um lugarzinho do nosso inconsciente e fica, ué... Então, muito frente a galera que tá ouvindo esse podcast, talvez sonhe, né? Porque tem muita gente que não lembra dos sonhos. E só da gente começar a falar sobre esse assunto já é algo que vai... Você já ativar. vai... Ou só da gente começar a falar que eu já lembrei do sonho que eu tive hoje, que eu não tava lembrando. Sim. Só desse assunto vir, você já ativa algo, assim, em você, né? Do seu inconsciente mesmo. Do tipo, não, pera, eu sonho. Eu acho que quando a gente foi conversando sobre isso, eu vi isso sendo ativado em você, assim, ó. Parecia um botão que ligou. Foi um botão que apertou. Amiga, e eu achei isso muito lindo, Foi assim. mesmo. Muito lindo. Eu não sei muito bem como isso se deu na minha vida. Eu sempre... Eu acho que eu sempre sonhei, assim, mas acho que foi a partir da pandemia que eu comecei a levar sonhos a sério, porque começou a ser uma aventura pra mim, Sei. a hora de dormir. Sabe? Eu falei, nossa, teve muita gente que ficou com muita ansiedade na hora de dormir, e era um problema dormir. Só que era o lugar onde eu podia fazer outras coisas que não ficar na minha casa trancada, assim, sabe? Então era onde eu podia experienciar outras coisas diferentes das que estavam acontecendo. Naquele momento que foi muito sofrido pra todo mundo, assim. Então, foi quando eu comecei a levar a sério, assim, sabe? Do tipo, eu vou dormir. E aí eu me preparava pra dormir. Era uma grande aventura, assim, do tipo, pra onde eu vou agora? O que eu quero aprender? O que eu quero descobrir? Quem eu quero encontrar? Você intencionava os sonhos? Como é que era isso? E eu estudei um sonho não, alguns sonhos. Mas assim, estudei uma apostila, assim, um livro, que pra quem quiser eu super indico, que é Os Sonhos Lúcidos. Que eles passam, assim, é um estudo mesmo. E eles passam várias técnicas, eles falam sobre como que cada cultura enxerga o sonho. Por exemplo, tem várias comunidades indígenas que têm esse lugar de que tem uma pessoa ou duas com essa função específica de sonhar pro coletivo, né? Então, é uma outra escala de entendimento do sonho. Você já entende que é algo realmente... É uma mensagem, né? Assim, material que vem pra poder auxiliar em coisas que aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos hábitos, né? Na nossa rotina, a gente não consegue ver. Inclusive, a palavra sonho em Yanomami é Mari. Eu te falei isso já. Então, amiga, olha que loucura. Muito lindo. Eu amei isso, a coisa mais linda do mundo. Que lindo. Que lindo. E muito especial isso de poder sonhar pro coletivo. Às vezes a gente sonha umas pras outras, né? A gente sonha muito umas pras outras, amiga. Os sonhos que você já teve, a Duda já teve. É muito maluquice. Então, acho que quando a gente começa a ter esse senso de comunidade, a gente começa a fazer isso. É natural do ser humano, assim. E eu falo, né, pessoa que às vezes não sonho, né? Tem muita gente que fala, eu não sonho. Sonha, só que você não lembra. Ou do tipo, os meus sonhos são muito nada a ver. E aí eu comecei a entender que existem vários tipos de sonho, né? Existem os sonhos de entulho, que a gente fala que são de descarte. Então, por exemplo, você passou por muita coisa durante o seu dia e viveu muita coisa. E aí o seu inconsciente, ele precisa processar, né? É realmente um processamento de trauma. Então, você precisa processar as suas emoções ali e o sono te ajuda. Então, ele vai só descartando e colocando várias informações que não são importantes. Ele vai, isso aqui do tipo, vamos limpando. Vamos limpando. E depois, a hora que sua cabeça ela tá mais vazia, você vai começando a ter um outro tipo de sonho, assim. Que você pode ter o sonho lúcido ou não, né? Que é você sem entender o que você tá sonhando. Tá consciente então, dentro do sonho. Existem vários exercícios que a gente pode fazer, do tipo, conscientemente, pra quando a gente dorme, a gente acordar no nosso sonho, assim. Eu gosto de falar que é
Eu não sei se vocês já tiveram sonhos lúcidos, mas é quando você simplesmente tá sonhando e você, nossa, você percebe que é um sonho, sabe? Não, só um parêntese uma que quando eu ficha. tive meu primeiro sonho lúcido, dentro do sonho, eu falei assim, yes, eu tô no sonho lúcido. Preciso contar pra Mari. Eu te amo. Sério, eu te amo muito. Ai, Muito maravilhoso. demais. Porque eu acho que a primeira... É como se fosse uma regra mesmo. Eu não sei o que acontece, mas existem 2 caminhos que a gente vai quando a gente acorda dentro do sonho. O primeiro é, eu preciso contar para as pessoas que isso aconteceu. Independente se seja um personagem do seu sonho ou não, mas geralmente a gente vai recorrer aos personagens do nosso sonho, né? Do tipo, sabia que eu tô sonhando? Não. Tipo, aí você quer contar pra todo mundo, assim, que é um sonho, né? Porque você descobriu uma grande coisa. E a segunda coisa é você acordar. Então, você despertou no sonho, você começa a querer acordar, você não consegue voltar pro sonho. E aí, os exercícios e quando você vai... enfim, né? Se for de interesse das pessoas... se aprimorando, assim, nisso, porque pra mim é uma arte, assim. O desafio é você se manter no sonho, né? Total. E começar a interagir com o seu inconsciente. E a gente entra num assunto, assim, que é doideira, mas mas é mágico, né, amiga? Assim, é uma magia, assim, mesmo. A gente poder ter acesso ao nosso inconsciente de uma forma tão imaterial, assim, né? Que não tem essa necessidade da matéria pra gente ficar ali, interagir e muito lindo. Total. E é uma analogia pra nossa vida real, né? Isso que eu ia falar, assim. Porque quando a gente tem algum tipo de despertar, a gente desperta pra algum nível de consciência, a primeira coisa que a gente quer fazer, a gente precisa acordar as pessoas. A gente precisa falar pra elas o que tá acontecendo, né? A gente precisa... Ou então a gente desperta e não consegue mais voltar. Sim. A gente vive num sonho, né? Mas a gente já despertou, então a gente não consegue mais voltar pro sonho como ele era. Sim, porque uma vez que você vê, não tem como desver, né? Mas sem consciência. Então, é uma analogia mesmo, do tipo... Então, os sonhos, eles me ajudam muito nisso, tá? Nesse degrau da minha consciência, assim, sabe? Porque quando eu tenho um sonho lúcido, eu entendo que eu despertei pra alguma coisa na minha consciência mesmo, assim, sabe? Alguma coisa que eu falei, nossa... Os sonhos lúcidos, eles representam muito isso pra mim. Quando eu consigo ter um sonho lúcido, é como se eu tivesse tido um despertar na minha vida. Pra alguma coisa, pra algum assunto, pra algum entendimento que antes eu não tava vendo, eu não tava entendendo, assim, sabe? Então... essa analogia. Mas aí é um assunto que a gente pode ficar falando... A gente pode falar horas, 3 assim. horas Mas eu acho que uma coisa pra ajudar as pessoas que estão ouvindo isso... que é muito legal a gente poder... Tem um cientista dos sonhos, que é o Siddhartha Ribeiro. Ele tem um livro maravilhoso chamado Oráculo da Noite, eu acho. É sensacional, assim. Ele conta a história de que ele foi fazer uma pesquisa fora do país... E aí, de repente, ele começou a ter muito sono, a pesquisa dele já não era interessante, que era uma coisa meio de microbiologia. E aí, ele não estava interessado no que ele estava fazendo na vida, e ele passava o dia inteiro dormindo. E ele sonhava muito. Amiga. E aí, ele começou a estudar os sonhos e virou cientista de sonho, assim. Então, é muito especial esse livro, Oráculo da Noite. E uma coisa também que... eu sinto que me ajuda muito a me desenvolver nesse lugar dos sonhos é, por exemplo, quando eu compartilho um sonho com você, você dá muita trela. Muito. Tipo, mas e aí? Mas o que aconteceu? E esse outro lugar? Como é que era? Como você se sentiu, né? Porque como que você se sentiu? O que isso representa pra você, né? Ao invés de procurar no Google. Sonhei com elefante. Nossa, sim. Elefante. Gente, tipo assim, porque o elefante pra mim, ele tem um significado, tem uma simbologia geral do elefante, mas pra mim ele tem uma representação. Então é muito esse lugar interno, né? O que eu senti? O que representa pra mim? Se você tem dificuldade de lembrar dos seus sonhos, uma dica prática é você... tentar mentalizar isso, do tipo, vou lembrar dos meus sonhos, intencionar isso antes de você dormir. E na hora que você acordar, a primeira coisa que você faz, pega um caderninho e anota palavras. Não precisa anotar do tipo, aconteceu, larararará, mas tipo, elefante, pedra. Tópicos. Tópicos e sempre no presente, se você for contar uma história. Isso é muito importante, porque quando a gente escreve no presente, é como se a gente estivesse revivendo o momento. E não contando como se fosse uma memória, que já passou. Então é mais fácil da gente integrar, assim, de lembrar. Eu estou, larararará. Tipo, você tá agora passando por isso. Perfeito. Entende? Faz muito isso faz sentido. muita diferença, ajuda muito a lembrar. Faz muito sentido. E eu acho que isso, assim, você ter pessoas com quem você possa trocar sobre isso. Isso faz muito. E não uma insights, pessoa. Às vezes você conta um sonho e a pessoa. Ok, né? Tipo, nossa, nada a ver. Vida que segue. Exato. E não, acho que a gente coloca energia nisso, né? Muito. Mas vamos falar sobre isso. E aí, quando eu sonho, e esse sonho tem pessoas dentro desse sonho, símbolos dentro desse sonho, elementos, objetos.
que isso representa pra mim, né? Exato. E aí isso vai me ajudando a decifrar o que aquilo quer dizer. Que muitas vezes, às vezes é um sonho de lixo mental, mas às vezes aquele sonho quer dizer alguma coisa, né? É uma Muito, representação total. de algo que tá rolando na sua vida, que vai te ajudar a tomar suas decisões, Com certeza. E tem uma parada que o cérebro ele não diferencia, né? né? Ele não diferencia quando você tá acordado, quando você tá sonhando. Uma dor física, o seu cérebro ele entende da mesma forma. Olha que loucura. Maravilhoso Uma isso. dor emocional, um medo, qualquer emoção, qualquer coisa que o cérebro ele não diferencia quando é sonho e quando você tá acordado. Então, por isso que às vezes a gente tem um sonho muito... Acontece muita coisa, a gente... Aquilo ali mexe com a gente Sim. o resto do dia. O sonho, às né? vezes, nos prepara também, né? Que a gente vive situações Muito. difíceis dentro do sonho, como se fosse uma preparação pra gente viver alguma coisa que vai nos levar naquela situação difícil. Ou algo semelhante com aquilo Você na sente vida, que você tem né? sonhos preparatórios, assim? Que te Direto. preparam, assim? Direto. Tipo, ele te faz sentir antes, parece. Uma intuição, né? Exato. Poderosíssima. Eu sinto que, às vezes, eu passo uns perrengues nos sonhos e eu acordo mais resiliente. Olha... Amiga, olha isso. Porque é como se de alguma forma eu já tivesse passado por aquilo, então agora eu sei como atravessar. E o seu corpo entende também, né? Exato, integra Tipo, no corpo. Uma coisa muito especial isso, é muito né? especial. Que a gente não explora. A gente não explora. Acho que é um assunto um pouco oculto também, se É, for né? ver. Tipo, as pessoas não falam muito sobre isso, assim, sabe? Tem tantos Uhum. mistérios envolvidos nisso. Ou então é um lugar muito científico, sabe? Ai, sim. Então fica meio catalogado, né? Ou fica tipo 880, Total. né? Também, assim. Ou se não vai pra uma vibe meio João Bilu, né? Que Vai. você fica pesquisando o que significa sonhar com tal coisa aí. Exato. Vai pra um lugar muito, muito away, assim. Nossa, total. Mas assim, gente, acho que é um bom start, né? Para as pessoas começarem a se inspirar, a muito. sonhar. Eu acho que é isso. Só da gente falar sobre esse assunto e fazer uma higienezinha do sono. Gente, vamos combinar. O que é a higiene do sono? Vamos combinar, assim. A gente não pegar no celular antes de dormir. A gente pode muito Legal. combinar isso, assim, sabe? Agora. Fazer esse trato. Vamos, todo mundo aqui, gente. Combinado. Então tá. Então, a gente combinou agora. Então valeu. Então, tá combinado. Então tá. Então não pegar no celular. Não pegar Tipo, no celular. uma hora antes de dormir. A nossa luzinha boa. Eu e a Mari, a gente tem uma luzinha, que é a Mari que me aplicou. Aqui, né? Essa cor aqui. Essa luz azul aqui no fundo é uma luz que você liga na tomada e ela tem várias cores. Então, tem azul, tem lilás, tem vermelho. É como uma cromoterapia, assim, né? Que a gente usa pra se regular. Muito. É legal colocar isso antes de dormir também, ao invés de você ficar né? com a tela do celular. Isso ajuda muito a você ter mais consciência dos seus sonhos, a você lembrar dos seus sonhos, Perfeito. a você ter uma noite mais tranquila, assim. Eu sei que é difícil, porque o celular, ele é muito viciante, assim, mas uma horinha antes, assim, se você não pegava, ler ou fazer qualquer outra coisa, assim, sabe? Já é uma coisa que... Uma luz baixinha também, né? Uma luz mais amarelada, uma coisa Total. que vai ajudar ali na produção da melatonina. Total. Porque, nossa, isso daí e pegar também no celular na hora de acordar, né? Tentar não pegar. Não pegar, porque senão você vai esquecer do seu sonho. Na hora, esqueceu já. Se você pegar no celular, A não ser que acordou, seja pra pegou... gravar áudio do sonho. Você faz isso, Eu né, faço amiga? muito, porque eu fiquei escrevendo muito tempo, aí eu falei, nossa, acho que eu cansei de escrever, assim, eu já tava, tipo, muito caderno, muita coisa, assim. Aí eu falei, eu vou começar a gravar. E aí comecei a gravar os sonhos, é bem... fica mais fácil, assim. É muito engraçado, porque quando a gente vai viajar, a gente acorda, aí a Mari tá lá gravando os sonhos dela. Eu sonhei que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muito bom, amiga. É verdade. Maravilhosa. E assim, eu nem sei que horas a gente começou, mas acho que já tá quase na hora da gente Faço a menor ideia terminar. também. Acho que a gente fluiu bastante nos assuntos aqui. Mas tem uma... Antes de eu fazer um pedido especial, que tem a ver com esse violãozinho que tá aí do lado. Eu quero te fazer uma última pergunta, assim. Não precisa responder rápido, pode trazer do seu coração. Mas eu quero saber qual que, nesse momento da sua vida, é a ficha que tá caindo pra você, sabe? O podcast é sobre isso, né? Sim. Nossa, amiga. Eu acho que tem a ver com a forma como eu me relaciono, assim, sabe? Eu acho que tem a ver com saber que eu posso contar comigo. Porque eu acho que, às vezes, eu fico com medo de me relacionar, assim, em alguns lugares, assim... Não de me relacionar, mas de abrir uma portinha de intimidade, assim, sabe? E não saber sair, sabe? Nesse lugar. Sei.
acho que também de um histórico de tipo, relacionamentos abusivos, né, e tudo mais, você acaba ficando meio assim. E aí você perde a confiança em você, né, que você é capaz de entrar numa relação e sair a qualquer momento, se aquilo ali não estiver te fazendo bem, assim. Então, acho que Nossa. a ficha que tá me caindo é que eu posso contar comigo, assim, sabe? Que eu tenho essa expertise, assim, sabe? Eu sei me virar nesse lugar de tipo, não, peraí. Eu consigo deixar as pessoas entrarem até onde eu quero que elas entrem. Eu consigo conduzir as minhas relações com tranquilidade, assim, sabe? Então, eu acho que é essa ficha que tá me caindo, assim, esse Uau, lugar amiga. de contar comigo, assim, sabe? E mais do que contar comigo, eu acho que esse lugar de contar com vocês, assim, sabe? Que tem muito esse lugar dessa. É muito importante, né? A gente ter uma rede de apoio, assim, de um lugar que é isso. Você é você e você não. Você tem certeza que você é muito amado, assim, você ama muito. Então, isso é uma coisa que acho que todas as pessoas deveriam ter, assim, sabe? Eu senti, né? Isso traz muita segurança pra você em todas as áreas da sua vida, assim, sabe? É muito realmente doido como isso desenrola, como isso vai te trazendo uma confiança interna, assim, sabe? Porque é isso, é uma base, assim, de amor que você tem ali. Então, isso tá me dando muita força, assim, pra me relacionar e fazer muitas coisas, assim, que eu quero. Mas eu acho que a principal ficha é esse lugar de, não, pera, eu confio em mim, assim, sabe? Eu posso me colocar nos lugares, me tirar e dançar, assim, e fluir, assim, sabe? É isso, eu não vou, é isso aqui agora. Não, pera, tipo, eu posso sair, eu posso entrar, eu posso me relacionar dessa forma aqui, que eu não sabia que podia, e aí dessa aqui outra. Então, eu acho que acho que são essas fichas Que sobre. especial. Nossa, amiga, isso é tão especial e profundo, porque essa sensação de eu confio em mim. Eu Né? confio em mim, né? E às vezes, quando a gente cai em relações tóxicas, relações abusivas, e não tô falando só amorosas, mas Total. também, às vezes, de relações familiares Profissionais, tóxicas, familiares, profissionais. amizade, acontece muito Exato. e são mais difíceis às vezes de ver. São mais difíceis de enxergar, mas a gente, às vezes, se vê nessas relações, vive a dificuldade que é sair dessas relações, e aí cria, às vezes, um buraco e uma insegurança grande dentro de si, de tipo assim, eu vou atrair isso de novo pra mim. Pois é. Então, fica registrado, né? É. E tem um Esse é o lugar. meu padrão, então eu É. vou atrair isso de novo Olha pra que mim. loucura. E aí você se isola quase, né? Tipo, Aham, você cria muros ao aham. redor de você pra não ter que cair nessa dor novamente. Pra não passar por essa dor de novo. Total. E aí, quando você reconstrói essa autossegurança e fala: não, peraí, eu sou confiável, eu consigo navegar aqui. Total. Exato. É muito. Exato. E essa navegação, eu sinto que a rede de apoio é quase que um GPS. É muito, é uma bússola, né? É uma É bússola. uma bússola que você fica assim, do tipo, te apontando o seu norte, assim, sabe? Muito, porque as pessoas que te conhecem e sabem quem você é, em nível de alma, elas vão sempre te chamar a atenção para você não se perder de vista, Uau, né? que lindo. Que lindo, amiga. Então, criar essa experiência de se relacionar com pessoas que você pode confiar, que tem esse amor incondicional, é uma coisa que é como você tá segurando a mão, confiando em você, no seu coração, para poder ir aonde você precisa ir, viver suas experiências, seus aprendizados, né? Nossa, é muito lindo isso de você não se perder de vista, né? Assim. Te Fiquei amo, amiga. emocionada. Você é Achei lindo. maravilhosa. Muito lindo. É, sobre isso. Nossa, eu Hum, amei. também, meu amor. Muito bom conversar com você, assim. Nem parece que tem câmera, né? A gente É, tá falando, assim. só vai. Que bom, assim. Eu espero que tenha trazido muitos insights, que muitas fichas tenham caído, assim, para as pessoas que Também. estão nos ouvindo, nos assistindo agora, assim, porque é muito poderoso, assim, esse campo que é criado, assim, sabe? Dessa troca sincera, desse interesse desinteressado, assim, sabe? Eu sou muito grata Também. pelo nosso encontro nessa vida. E aqui, nesse espaço, nesse podcast também. Mas espero que as pessoas possam abrir o coração delas, assim, a partir dessa conversa tão bonita que a gente teve a oportunidade de ter. Nossa, obrigada, amiga. Mesmo, assim.
Eu amo você. Eu te amo muito. E- Você cura lugarzinhos em mim que nem a música cura, assim. Ah, linda. E eu quero, obviamente, aproveitar essa oportunidade pra gente poder te ouvir cantar. Eva. Então dá uma palhinha pra gente, Eu vou cantar, amiga. então. Eu vou cantar um pedacinho de uma música. Amiga, eu selecionei uma música aqui, que eu falei, nossa, tipo, faz tempo que eu não canto essa música e tal. E eu queria cantar um pedacinho pra você e pros ouvintes. Acho que você talvez nem imagine que música que seja. Ou será? Porque a Maíla sabe, sim, das coisas. Vai. Ela é uma música escrita a duas mãos. E quantas maravilhas eu sinto em mim, quantas andorinhas posso seguir no céu, lá fora chora e aqui sorri. A paz me demora, volto a fluir. E se o meu medo me distrair, solto o apego, eu não penso em mais nada. E se o meu medo ainda insistir, convido o sossego, eu bato as minhas asas e vou. Vou pelo céu, vou pelo ar, pela terra, pelo mar. Vou com pressa devagar, eu vou continuar. Vou rápido ou lento, eu sigo o movimento, eu não vou me abandonar. Em cada linha eu escrevo. Ai, meu Deus, Eu te amiga. amo, gente. A Maia escreveu essa música comigo. A gente escreveu essa música juntas. Ai, meu Deus, Te gente. amo. Tô muito emocionada, amiga. Muito obrigada Te por esse amo. presente. Você é um presente na minha vida. Demais, mesmo. Ai, eu não esperava por isso, tá? Eu sei. Eu fiquei será? Você é maravilhosa. Ai, gente, com essa a gente finaliza esse episódio lindo de hoje. Que vocês possam receber todo esse amor que a gente tá sentindo aqui. Beijo no beijo. coração de vocês. É.